juntos novamente com mais um conteúdo da matemática básica. Vamos estar falando sobre polígonos, importante conteúdo da matemática. Vamos à aula! Muito bem, vamos falar de polígonos, importante conteúdo da matemática. Polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de reta, que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas, formadas por lados, que por sua vez são segmentos de reta. Para melhor compreensão, são exemplos de polígonos as seguintes figuras. Então eu tenho duas aqui, né, como exemplo. Então o polígono é uma figura geométrica plana, formado por segmentos de reta, que se fecham as suas extremidades. Uma ponta se fecha na outra. Ok? Então, para entender melhor, eu vou dizer o que não é um polígono. O polígono não pode ter curvas, ok? Tem que ser segmentos retos. E o polígono ele não pode se cruzar. O polígono ele não pode ser figura aberta. Então abaixo aqui eu tenho 4 exemplos que não são polígonos. As figuras a seguir, no entanto, são exemplos de não polígonos. Veja bem. Vou ler aqui o textinho embaixo. Na imagem A e B, ou seja, nas duas aqui, as figuras não são polígonos, porque seus lados não são formados apenas por segmentos de reta. Veja, você tem até um segmento de reta aqui e outro aqui, ó. Porém, o restante do contorno dessas duas figuras é curvos, né? É curva, uma curva. Então não é polígono. Muito bem. Na segunda linha aqui do texto de baixo, também não se trata de um polígono a figura C, a figura da imagem C, pois seus segmentos de reta se cruzam. Então, quando os segmentos que formam o polígono eles se cruzam, também não é considerado polígono. É uma figura, mas não é polígono. Ou seja, também não se trata de um polígono, figura da imagem C, pois os segmentos de reta se cruzam, característica que não faz parte dos polígonos. Também não é um polígono a figura da imagem D, pois ela não é fechada. Veja, a figura aqui, ela é até formada por retas, porém não fecha o contorno. Tá vendo aqui uma parte aberta? Então não é polígono, ok? Um polígono é convexo. Aliás, vamos falar de polígonos convexos, né? Um polígono não é convexo quando não possui reentrâncias. Em outras palavras, se pudermos construir pelo menos um segmento com as extremidades A e B no interior do polígono e alguma parte desse segmento estiver fora do polígono, então esse polígono não é convexo. Então vamos entender o seguinte: existem dois tipos de polígonos, o convexo e o côncavo, ok? Bom, para ser polígono convexo, importante dizer isso, necessariamente é aquela figura que, se eu traçar uma reta, ok, com extremidades, uma reta qualquer, se os seus pontos, que são as extremidades dessa reta, estão dentro da figura, então toda a reta tem que pertencer a determinada figura. Então, por exemplo, olha só esse exemplo aqui, ó. Isso aqui, ó, ele não é um polígono convexo. Por quê? Veja, se eu tiver aqui um ponto, deixa eu só ver se eu consigo fazer um ponto aqui. Pronto. Vamos supor que esse aqui é um ponto, esse aqui é outro. E eu vou tentar traçar uma reta aqui, ó. Não sei se ela vai ficar... Quase ficou reta. Veja que é uma reta que tem na extremidade 2 pontos. Vou chamar um de C e outro de D. Pronto. C e outro de ponto D. Pronto. Veja que os pontos estão dentro da figura. E veja que todo segmento de reta, desses 2 pontos que pertencem à extremidade da reta, toda a reta está dentro da figura. Muito bem. Mas olha a reta AB, que tem os seus pontos A e B aqui, ó, aqui em cima. Ok? Os pontos estão dentro da figura? Estão dentro da figura. Ok?
O A e B estão dentro da figura. Agora, todo segmento está dentro da figura? Não. Uma parte do segmento, ó, está fora da figura, está aqui fora. Ou seja, se eu traço um segmento onde as extremidades desse segmento estão dentro de um polígono, mas uma parte desse segmento está fora do polígono, então esse polígono não é convexo, ele é côncavo, ok? Agora, olha o exemplo de baixo, os 3 exemplos. Sempre que for impossível encontrar parte do segmento AB, pode ser AB, CD, qualquer letra, tá? Que eu estou usando o exemplo de AB. Então, sempre que for impossível encontrar parte do segmento A e B no exterior do polígono, com os pontos A e B em seu interior, esse polígono será convexo, como o exemplo abaixo, ou exemplos abaixo, né? Tem 3 aqui. Então, olha só, eu tenho aqui 3 exemplos. Veja que qualquer segmento de reta que eu fizer aqui, ó, onde esse segmento começa num ponto determinado, deixa eu fazer aqui onde esse segmento, deixa eu fazer um pontinho aqui, ó, um pontinho azul, outro pontinho azul. Vamos supor que esse segmento ele termina num ponto e começa no outro, nesses pontinhos azuis aí. Os pontinhos azuis estão dentro da figura? Estão. E o segmento totalmente dentro da figura? Totalmente dentro da figura. Então, se eu colocar 2 pontos em qualquer lugar, qualquer região da parte amarela aqui, qualquer lugar, poderia ser em outro lugar, deixa eu ver aqui, ó, poderia ser aqui, ó, em qualquer região, poderia ser aqui, poderia, se eu desenhar se eu colocar 2 pontinhos quaisquer, 2 pontinhos quaisquer, dentro da região, ó, dentro da região, qualquer ponto, qualquer 2 pontos, e unir esses pontos com o segmento de reta, não vai acontecer o que aconteceu no exemplo de cima. Todo segmento estará dentro da reta. Todo segmento estará dentro da reta, olha só. Todo segmento, unindo os 2 pontos, estará dentro da reta. Isso nessa figura, isto nessa figura. Então, quando eu tenho 2 pontos quaisquer dentro de um polígono, dentro de uma figura, 2 pontos dentro da figura, e eu uni esses pontos com um segmento de reta, e esse segmento de reta ficar totalmente dentro dessa figura, então essa figura que eu estou desenhando, esse segmento de reta com os seus pontos, essa figura é um polígono convexo, ok? Agora, se eu traço uma reta unindo 2 pontos que estão dentro do segmento, porém parte dessa reta fica fora do segmento, como aconteceu aqui em cima, ó, então o polígono em questão ele não é convexo, ele é côncavo. Deixa eu fazer ele é côncavo, ok? Côncavo, certo? Muito bem. Elementos do polígono convexo. Aí tem alguns elementos importantes que fazem parte de um polígono. Os lados é o próprio contorno da figura, né? Então cada segmento de reta aqui, ó, cada segmento de reta, cada segmento aqui, ó, ele é chamado de lado da figura, ok? Vértice, o que seria um vértice? São os pontos de encontro entre os lados de um polígono. Então, eu tenho 2 lados aqui, ó. 2 lados, deixa eu só apagar aqui, isso, ficar melhor. Então, eu tenho 2 lados aqui de um polígono. O ponto de encontro é chamado de vértice. Então, tem um vértice aqui, tem outro. Esse cantinho aqui, o bico, é chamado de vértice, ok? Ó, vértice. Muito bem. E o que são ângulos? Ângulos, então, a região formada por 2 semi-retas
que parte de um mesmo ponto chamado vértice. É a região, né? Essa região é uma região formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto chamado vértice. Então, olha só, esse cantinho aqui, ó, que é formado por duas semirretas aqui, ó, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó, isso, duas semirretas, esse cantinho aqui, ó, esse cantinho é chamado de ângulo. Então nós temos um ângulo aqui, outro ângulo, esse espaçozinho aqui, ó, é chamado ângulo. E ele pode ser interno ou externo. Os que eu desenhei são ângulos internos, estão dentro da figura. Mas então o que é um ângulo externo? Quando ele sai fora da figura, por exemplo, essa partezinha aqui, ó, de baixo, é um ângulo externo. Quando eu tenho aqui uma projeção de um dos segmentos, ó, eu tenho uma projeção de um dos segmentos, como tá aqui, ó, essa projeçãozinha aqui, então esse ângulo é externo, um ângulo feito fora da figura. Ok, pessoal? Muito bem. E o que é uma diagonal? O que você entende por diagonal? O que é uma diagonal? É um segmento que atravessa alguma coisa? Sim. Ok? Ó, diagonal, você tem uma ideia de uma reta inclinada, não é? Então, diagonais, segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. O que é consecutivo? Que um vem após o outro. Então, quais os vértices consecutivos aqui? Por exemplo, ó, isso aqui é um vértice consecutivo, tá? Esse vértice é consecutivo a esse, por exemplo. Esse que eu acabei de desenhar é consecutivo a esse de baixo aqui, ó. Vértice consecutivo. E o não consecutivo? Então, o não consecutivo, quer ver? Por exemplo, esse aqui e esses são vértices não consecutivos. Então, a diagonal é o segmento de reta, pessoal, que une esses dois vértices. Ok? Claro que o meu segmento de reta aqui não está nada reto, né? Mas eu estou fazendo uma canetinha virtual que ela dificilmente sai certinho, tá? Então o segmento diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice ao outro, ok? Ó, tô desenhando aqui, ó, não consecutivos, vértices não consecutivos, que une um vértice ao outro. Isso são diagonais, tá? Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Então, diagonal, vértice, lado e ângulos internos e externos. Os polígonos podem ser classificados de acordo com o número de lados que a figura possui. Veja agora suas classificações. Então o polígono recebe nome. E o nome depende do número de lados que a figura tem. O polígono, para ser considerado polígono, ele pelo menos tem que ter 3 lados. Menos do que isso não é polígono. A figura nem se fecha, né? Então aqui, por exemplo, a gente começa do 3. Ou seja, uma figura de 3 lados, triângulo, né? É um polígono chamado triângulo. Uma figura de 4 lados, um polígono chamado quadrilátero, que é o retângulo, quadrado, o losango e outros mais. Ok? O pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, 7 lados é o heptágono, 8 lados é o octógono, 9 lados é o eniágono, com 10 lados é o decágono. O que mais nós utilizamos, figuras que mais nós utilizamos é as figuras até de 10 lados. Algumas vezes nós também podemos observar figuras de 20 lados, que é o icoságono, ok? Enfim, mas o que mais nós utilizamos é as figuras de até 10 lados em exercícios na escola. Ok, pessoal? Vamos lá. Polígonos regulares. Um polígono convexo é regular quando seus lados são todos iguais, possuem a mesma medida, e seus ângulos internos também são iguais. Então, quando uma figura, um polígono, ele tem todas as suas medidas iguais, ou seja, como está aí o triângulo, 13 centímetros cada lado, então obrigatoriamente
forçosamente os ângulos internos terão a mesma medida também, como está acontecendo aí. O triângulo de 3 centímetros de lado, tá? É chamado de equilátero, ele também tem os seus ângulos internos de mesma medida, 60 graus. Então essa figura, esse triângulo equilátero, é um polígono regular. E o quadrado? O quadrado também. O quadrado, nós sabemos, todos sabemos, que todas as medidas de um quadrado são iguais. Então nesse caso aqui, ó, 4 centímetros todos os lados. E veja, o quadrado tem 90 graus. Então qualquer figura que tem mesma medida todos os seus lados, obviamente os seus ângulos também serão de mesma medida, essa figura se chamará polígono regular. Muito bem, você acompanhou a aula sobre polígonos e obviamente teremos outras sobre o assunto. É importante lembrar que a matemática ela segue uma sequência lógica, então é importante você estar sempre acompanhando as aulas, tanto as que já passaram por aqui, como as que vêm depois desta. Então, inscreva-se no canal, aqui no canto baixo direito do seu dispositivo, você pode clicar no inscreva-se e também clicar no sininho, para que quando sempre uma aula nova estiver aqui no YouTube, você vai ser notificado, tá? No nosso canal aqui, o Mundo da Matemática, temos outros conteúdos da matemática, de outros anos escolares. É bom você estar dando uma olhada nas playlists, caso você precise de um outro conteúdo, tá bom, pessoal? E compartilhe, divulgue o nosso canal, recomende para outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima aula.